Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa semana que se inicia agora vai ser uma semana fundamental para a história do Brasil, para o futuro da nossa nação. É por isso que você precisa ficar muito atento com o que está acontecendo, principalmente com o que está acontecendo em termos de operação psicológica, em termos de engenharia social, em termos de manipulação e desinformação, porque cada vez o negócio fica mais intenso, tá bom, galera? Já se inscreve aí no canal, caso ainda não seja inscrito aqui no canal Daniel Lopes, e dá um like aí para ajudar o canal a crescer, tá bom? Segundo a mídia, galera, Bolsonaro está em crise. O governo Bolsonaro está em crise, o governo não anda, está estagnado e eles já estão falando sobre impeachment e sobre renúncia. Eu falo que a mídia ia pedir isso, eu falo isso desde janeiro, desde o início do governo, e agora esse plano já se concretizou, já está evidente, já estão pedindo para o Bolsonaro renunciar. Esse é o ponto que a mídia acha que o problema chegou, tá? Aí você pensa assim, caramba, em tese, eu deveria confiar na mídia, né? Dar uma atenção ao que ela diz, porque afinal eles são especialistas em política, em ciência política, em cobertura de jornalismo político, com anos e décadas de experiência, não é verdade? A gente, em tese, deveria dar atenção ao que eles estão falando. Porém, quando a gente está prestes a acreditar nessa grande mídia que diz que o governo Bolsonaro não está indo para frente, não dialoga com o Congresso, as medidas estão sendo perdidas e ele está sofrendo graves derrotas no Congresso, quando a gente está prestes a acreditar no que a mídia está dizendo, a gente lembra alguns detalhes. Nós nos lembramos, por exemplo, que foi essa mesma mídia que disse que Hillary Clinton tinha 90% de chance de ganhar de Donald Trump nas eleições. E o que aconteceu? Ela que tinha 90% de chance, segundo a mídia, perdeu. Essa é a mesma mídia que dizia que Bolsonaro desidrataria quando começasse a campanha na TV, porque afinal ele só tinha 8 segundos, enquanto outros candidatos tinham o quê? 8 minutos de televisão. Não foi o que aconteceu, tiveram que dar-lhe uma facada nele para ver se impedia o cara de se tornar presidente, tá? E aí, galera, se você pensar com calma, você vai ver que Jair Bolsonaro, ele ficou menos da metade do tempo da campanha fazendo campanha. Ao outro tempo ele ficou internado, tá? E mesmo assim, a mídia que dizia que ele não ia ganhar, porque ele só tinha 8 segundos, ia desidratar, mesmo assim, essa mídia errou mais uma vez, dizendo que ele não ia ganhar, mas ele ganhou. Foram esses mesmos da mídia que diziam que o Bolsonaro não tinha nenhuma chance de ir para o segundo turno, porque no primeiro turno ele perderia já para todos os candidatos. E depois que Jair Bolsonaro foi ao segundo turno, foi essa mesma mídia que dizia que ele perderia para todos os candidatos no segundo turno, principalmente para o maravilhoso candidato Fernando Haddad. E o que aconteceu na realidade foi que o Andrade perdeu por mais de 10 milhões de votos de diferença, tá certo? Ai, meu Deus, Bolsonaro derrotou então, galera, as pesquisas e aqueles que pensavam que poderiam mudar a cabeça do eleitor, porque com as redes sociais o eleitor ele descobriu novas fontes de informação e ele conseguiu contornar todo esse sistema de engenharia social da mídia. E é isso que está acontecendo hoje. A mídia já está colocando na mente das pessoas Bolsonaro assim como numa situação sem saída. Bolsonaro e os seus eleitores, o que eles estão dizendo? Bolsonaro agora, ele só tinha duas formas de agir. A primeira é não dialogar com o Congresso, e isso é autoritarismo, isso não está dando certo. E aí, só que quando o Bolsonaro tenta dialogar, eles falam, Bolsonaro se vendeu à antiga política, então não adianta se pautar pela grande mídia, porque a grande mídia sempre tem errado e sempre tem apostado nas opções e nos candidatos errados, tá certo? Nesses 4 meses de governo, o pessoal fala, Bolsonaro acha que está em época de eleição ainda, a eleição já acabou, Bolsonaro. Não, quem acha que está em época de eleição ainda são os opositores do governo Bolsonaro. Os opositores do governo Bolsonaro parece que ainda estão em campanha, tentando fazer um terceiro turno, cheios de sede de vingança com a derrota que sofreram nas urnas. E eu quero dizer para você que Bolsonaro, ao contrário do que toda a mídia está dizendo, Bolsonaro tem a força dos seus 60 milhões de eleitores
e o pessoal vai ver essa semana a enorme força disso. Só que, sabendo já disso, a mídia e os meios de comunicação estão querendo desqualificar essa movimentação das ruas. Estão querendo dizer que essa movimentação das ruas é golpista, que essa movimentação das ruas é autoritária, que essa movimentação das ruas traz uma, entre aspas, o que eles estão falando, uma violência institucional. Só que eu digo para vocês, queridos, não se assustem com essas mentiras da mídia. Essa é a mesma mídia que disse que Hillary ia ganhar, que o Bolsonaro não ia para o segundo turno, que o Bolsonaro não ganharia o segundo turno. Tal, mesma mídia que disse que o Bolsonaro já estava morto no hospital, praticamente morto. E ele saiu de lá não só vivo, como ganhou as eleições, tá certo? Então, primeiro, não confie nessa grande mídia aí, porque o histórico de erro deles é retumbante, é um negócio que é humilhante, tá? Primeira coisa, não fique em pânico se pautando por pessoas que estão há muito tempo advogando contrariamente a Bolsonaro, que quer o quê? Que quer acabar com o crime organizado e tem feito isso, que quer o quê? Acabar com a corrupção no Brasil, que quer acabar com a troca de favores, que quer acabar com a mamata com o dinheiro público, que quer cortar os gastos que iam para o lixo, tá? É contra isso que ele está lutando e eu sei que é contra isso que você também quer lutar, tá bom? Mas eu quero te dizer que o Bolsonaro, ele tem duas armas importantíssimas e são essas duas armas que vão fazê-lo vencer essa briga aí e mostrar a força que ele tem. Sabe quais são as duas armas? Primeiro, a essência dele. A essência dele, ele foi eleito pela sua própria essência, ele foi eleito pela sua sinceridade, ele foi eleito pela sua honestidade, pela sua transparência, porque é uma pessoa que não joga o joguinho do politicamente correto, é um cara que fala o que pensa e fala o que pensa independente do contexto, fala o que pensa ainda que aquilo possa até atrapalhar a sua candidatura, no caso da candidatura, e a sua imagem hoje, tá certo? Então Bolsonaro está voltando a ser aquele Bolsonaro raiz, aquele Bolsonaro que nós amamos e elegemos. Ele já percebeu isso, está voltando a ser espontâneo daquele jeito. Então, pessoal, essa é uma grande arma que ele tem, porque foi isso que cativou os corações de seus eleitores e ele está voltando a esse modus operandi. Essa é a primeira arma poderosa que o Bolsonaro tem para vencer toda essa oposição, todo esse tititi, esse mimimi. E sabe qual é a segunda grande arma? Eu e você e os 60 milhões de brasileiros que votaram nele, tá? É por isso que você não pode se deixar desestimular por essas mentiras, essas lorotas que estão falando. Eles sabem que se Bolsonaro conseguir acordar esse apoio que ele tem, o negócio se torna incontrolável, invencível, porque 60 milhões de pessoas conscientes, sabendo que está em jogo no Brasil o fim da corrupção, o fim da crise de 4 trilhões de dívida, o fim do antigo jogo político do toma lá da cá, da troca de favores. Nós queremos implementar um Brasil melhor, queiram ou não, ou aqueles que querem continuar mamando nas tetas do governo e querem continuar explorando a violência no Brasil, a corrupção no Brasil e a ignorância no Brasil. Vão perder porque a maioria está com Bolsonaro. Ele não foi eleito por outro motivo senão esse. E eu quero dizer para você, não perca a motivação, nós vamos fazer a diferença. Só que o movimento para descaracterizar as mobilizações de rua está muito forte, ele está muito organizado. E eu quero dizer para você que esse movimento das ruas, eu percebo uma tentativa de sabotagem. Não só uma sabotagem verbal, mas o risco de uma sabotagem real. De que forma, Daniel? De que forma? É só nessas manifestações de rua começarem a querer invadir Congresso, fazer quebradeira, fazer violência, pregar a ditadura militar. Não aceitem esse tipo de discurso. Discurso que não é um discurso pacífico, aquele mesmo discurso pacífico da época da campanha, que o pessoal ia para a rua, lá na Avenida Paulista, nas capitais do Brasil afora. Não deixe esse tipo de discurso autoritário tomar conta. Isso é sabotagem. Pessoas que são oposição ao Bolsonaro vão tentar infiltrar esse discurso para descaracterizar o movimento, tá? Talvez eles até quebrem alguma coisa ou pratiquem algum ato de violência para tentar descaracterizar o movimento. Isso, para quem estuda sempre guerras e políticas, se chama ataque de bandeira falsa, ou false flag. É você atacar alguém se dizendo membro de um grupo que você não é, na verdade sendo um grupo opositor. É como se você pega um avião
de um país inimigo e faz um atentado terrorista como se fosse o inimigo. Então, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado, porque o discurso da oposição está homogêneo, dizendo que as mobilizações de rua são mobilizações autoritárias, golpistas e violentas. Nós não podemos aceitar esse discurso, precisamos denunciar essa manobra para descaracterizar os movimentos de rua e precisamos ficar muito alertas no dia 26, no próximo domingo, para que nada nesse sentido ocorra, tá bom? Podem ficar tranquilos, Jair Bolsonaro, com os 59 milhões de eleitores, praticamente 60 milhões, ele vai conseguir contornar isso tudo e implementar as reformas tão importantes que ele se dispôs a implementar, que já está implementando. Com 4 meses de governo e já cumpriu quase 95% das suas promessas de campanha, um recorde, nunca houve isso, um presidente eleito sem conchavo, sem troca de favores, sem apoio milionário, e já tendo em 4 meses de governo cumprido quase a totalidade das suas promessas de campanha. Pessoal, isso é uma revolução que está em jogo. Revolução dá trabalho, revolução da disse-me-disse, da falatório, mas um grande detalhe, Bolsonaro precisa mais do que nunca, não sei se esse vídeo chega ao presidente Bolsonaro, mas Bolsonaro precisa mais do que nunca tomar cuidado com a sua integridade física. Vocês sabem que eu, Daniel Lopes, eu tenho documentado aqui no meu canal, eu fui um dos poucos canais, eu não conheço outro, que fez alertas assim, incisivos sobre a iminência de um ataque contra Jair Bolsonaro. Você pode olhar no meu canal Daniel Lopes aí no histórico. O que Bolsonaro precisa fazer para ser eleito, volume 1, o que Bolsonaro precisa fazer eleito, volume 2. Todos os 2 vídeos feitos antes do dia 6 de setembro de 2018. Um alerta, porque eu disse para todos que estavam ao meu entorno, quando eles percebessem que Bolsonaro teria chances reais de se tornar presidente, o establishment, o sistema, ia atentar contra a sua vida. E eu estou dizendo para vocês, quando o establishment, que é o sistema corrupto que existe hoje, perceber que o povo que elegeu Bolsonaro está acordando novamente e vai colar nele para dar todo o apoio que ele precisa para implementar essas reformas para salvar o Brasil, quando essa oposição do sistema perceber que o povo, a massa dos 60 milhões de eleitores de Bolsonaro acordou, eles vão ter o mesmo sistema e vão tentar fazer a mesma coisa, tentar mudar a regra do jogo com tentativa de assassinato. Nós já vimos aí o grupo terrorista ameaçando Bolsonaro. Então, o que nós precisamos dizer também é, Bolsonaro, cuidado total com a sua integridade física, tá? Cuidado, não se exponha. É melhor você governando ali ocultamente, sem aparecer em público, sem andar com as pessoas, governando no seu espaço privado e garantir a manutenção da sua integridade física, tá bom, pessoal? É isso que está em jogo, tá? Tentativa de sabotagem dos movimentos de rua, você precisa ficar muito atento, e quanto mais eles perceberem que o povo acordou e está do lado de Bolsonaro, mais o risco de um atentado contra a vida dele aumenta, tá? Se você quer que isso tudo de bom para o Brasil aconteça, me ajude a divulgar esse vídeo, divulgue, espalhe essa mensagem, faça essa mensagem chegar ao presidente, tá? Que ele precisa tomar mais do que nunca cuidado com a sua integridade física, porque quanto mais o povo acorda e o apoio a Bolsonaro aumenta, mais esse risco vai aumentar, tá certo? Ele é proporcional. Quanto mais apagadinho o Bolsonaro fica, mais o risco de um atentado desse diminui. Mas quando ele cresce e esse apoio popular cresce, mais esse risco cresce. O que eu tenho visto nas mídias sociais e nas conversas é que o apoio para o movimento do dia 26 está forte, está crescendo, o povo está acordando. E se eles perceberem que o povo acordou e Bolsonaro vai ter atrás de si uma multidão de 60 milhões de pessoas apoiando, lutando contra o Centrão, contra a oposição, contra essa tentativa de minar a Lava Jato, minar a reforma da Previdência, minar a reforma administrativa, se eles perceberem que o Bolsonaro está com esse apoio maciço atrás dele, eles vão partir pro extremo, tá? Presidente Bolsonaro, tome muito cuidado, garanta a sua integridade física, cuidado com o seu entorno. Não vou entrar em detalhe aqui porque os detalhes estão nos meus vídeos antigos lá. O que Bolsonaro precisa fazer para ser eleito, volume 1, o que Bolsonaro precisa fazer para ser eleito, volume 2, tá? Se você quiser dar uma olhada lá para você ver como eu alertei antes do dia 6 de setembro, quando ele tomou uma facada. Os alertas incisivos que eu fiz e eu continuo fazendo agora. Quem vai participar do movimento dia 26, tome muito cuidado, não deixe nada violento ali tomar forma, nenhum discurso também autoritário, é um movimento
pacífico, constitucional, dentro da legalidade, tá bom? Qualquer coisa fora disso é sabotagem ao movimento. E Bolsonaro, muito cuidado com a sua integridade física, o risco está muito grande, porque o povo tem acordado e tem entendido a necessidade de dar todo o apoio ao presidente que nós elegemos para destruir o crime organizado, para destruir a criminalidade comum e também para destruir todo o sistema que gerou essa crise absurda que nós estamos vivendo, esse rombo financeiro. E é isso aí, tá bom, pessoal? Concorda com o que eu estou dizendo? Me ajuda a divulgar esse vídeo, tá? Quer ajudar mais ainda o canal? Clica aqui embaixo e se torna membro, porque você me ajuda a estar aqui sábado, domingos e feriados, trazendo notícias para vocês, mostrando o outro lado da notícia e falando aqueles assuntos e detalhes que a mídia não fala, tá bom, pessoal? Grato pelo apoio, desejo uma ótima semana para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Examine todas as coisas e retenha que é bom. Clica no like, se inscreva aí para ajudar o canal Daniel Lopes. Um abraço, galera. Valeu!